E aí, vimos que a inflamação, ela cursa com dor, né, uma sensação desagradável no corpo, mediada por receptores, né, ligados ao nosso sistema nervoso, calor, a região ela fica esquenta para poder receber aporte sanguíneo, aporte dessas células de defesa e combater aquele micro-organismo ou o agente invasor. A gente viu que cursa com vermelhidão, pelo quê? Pela vasodilatação, certo? A gente viu que cursa também um edema. Esse edema que é característico de um inchaço, tá bom? Pelo extravasamento de líquido na região, líquido extracelular, e que mais? Algumas vezes com perda da função. Perda da função relacionada aí se houve um dano maior no tecido, uma perda de integridade da pele. Perda de integridade da pele que eu falo um rasgão, certo? Uma lesão lá no tecido, mais significativo, que ele demora para poder ser reparado. Tá joia? E aí, para a gente poder entender esse contexto, a gente tem que entender o que é a imunologia. Imunologia, ela é denominada como a ciência que estuda o sistema de defesa, o nosso sistema de proteção. Sem ele, eu fico completamente frágil e vulnerável a qualquer micro-organismo, a qualquer objeto, enfim, que, tendo contato com meus órgãos, meus tecidos, podem prejudicar. Pronto, gente, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Qual foi a parte que vocês queriam me escutar mais? Vocês lembram? Não, né? Vou repetir, então. Falando sobre imunidade ativa, não é isso? E aí, dei a definição como exemplo. Não, uma pessoa que é proativa fica muito esperando tudo acontecer. O que é que acontece? Imunidade ativa é aquele tipo de imunidade que ela é estimulada, certo? Nosso corpo é estimulado a produzi-la. De que forma? A vacina, por exemplo, a doença, tá bom? Doença como? Concordem comigo aqui. Analisem comigo. Uma pessoa que é doente está com catapora. Uma criança está doente de catapora na creche. Aí você coloca seu filho na creche, seu filho está sadio e tal. Chega lá, tem contato com essa criança, né, vai adquirir o vírus da varicela. Essa imunidade que ele vai produzir é estimulada pela doença, tá bom? Que ele contraiu em contato com outro. Outra forma é a vacina, que eu falei para vocês. Hoje em dia está muito mais fácil a gente prevenir as crianças, né, muitas doenças por conta das vacinas, que às vezes ainda tem aquele debate de discussão, a vacina não serve de nada. Não, peraí, vamos tentar ler, entender o contexto, né, e ver a realidade que a gente tem hoje em dia. A vacina está aí já justamente para prevenir muitas doenças, para facilitar a vida de muitas pessoas, né? E a vacina, de novo, como ela é produzida, ela estimula o meu sistema imune a produzir células de defesa contra determinados micro-organismos. Tá? São dois exemplos, tanto a doença em si como a vacina. Imunidade ativa, certo? E imunidade passiva, como é? O soro. Tá? Eu já vou dando os conceitos aqui de vacina e de soro. Tá? Soro por quê? Porque o soro, gente, ele já vai conter os anticorpos. O soro que eu falo não é o soro fisiológico não, tá? É o soro, por exemplo, a picada de cobra, o soro para raiva, tratar raiva. O soro para hepatite, por exemplo, que existe soro para hepatite. O soro para cobra, por exemplo. Quando é que a pessoa necessita de um soro de cobra? Primeiro, quando ela foi picada, obviamente, né? Mas porque a pessoa, se ela não tomar, é arriscado ela morrer. Pelas toxinas do veneno, não é isso? De determinada cobra. A cascavel, a jararaca, por exemplo. A pessoa pode morrer em poucas horas se não tomar aquele soro. E esse soro é justamente feito para que essas células de defesa elas já vão já atuem ali contra aquele micro-organismo, aquela toxina, no caso que é da picada da cobra. Então, significa dizer que eu vou receber algo que já está pronto. Meu sistema não vai ser estimulado a produzir. Porque se for estimulado a produzir, vai demorar um certo tempo, dias, certo? Às vezes até meses. Por isso que vocês tomam 1, 2, 3 doses de determinada vacina. Por quê? A imunidade só é efetivada, né, só é estimulada efetivamente depois de um certo tempo.
necessitando essas outras doses para isso, para que isso ocorra. A gente vai estudar isso mais lá na frente. Só para vocês entenderem, tá? Soro, eu já vou ter lá aquele anticorpo, essa célula de defesa produzida para aquele determinado micro-organismo. Fizeram uma pergunta aqui no chat, eu vou ler. No caso de uma pessoa que é picada por um escorpião, ela toma soro contendo antígenos ou anticorpos. Anticorpos, tá bom? Ela é picada por um escorpião, ela toma os anticorpos. Soro é anticorpo. Joia? No caso da cobra, não sei, eu acho que o do escorpião é do mesmo jeito. Não cheguei a me aprofundar sobre, mas eu sei que o da cobra, a toxina, o veneno da cobra é injetada no cavalo. Tá? E aí do cavalo, ele vai produzir esses anticorpos e é retirado do cavalo. Retirado do plasma do cavalo, vai ser tratado em laboratório, certo? Vai ser purificado e aí produzido o soro para determinadas toxinas. É o que a gente tem, soro antibotrópico, anticrotálico, antilaquético, antielapídico. Cada um desses é para determinado tipo de cobra, tá, gente? A cobra coral, a cascavel, a surucucu, por aí vai. Então, soro é muito relacionado à cura, porque já tem os anticorpos prontinhos ali. E a imunidade passiva. Por que imunidade passiva? Porque eu já vou receber ele prontinho para combater ali o micro-organismo, a toxina. A vacina ou a doença, elas vão estimular, são dois meios de estimular a minha imunidade, ou seja, imunidade ativa, tá? A produzir melhor, a aperfeiçoar as defesas contra aquele determinado micro-organismo. E aí já foi o conceito de imunidade ativa, imunidade passiva, soro e vacina. E nem se preocupe que hoje foi só uma discussãozinha de leve, tá? Na quarta-feira a gente vai aprofundar essa questão do soro e da vacina, que eu acho bastante importante para vocês, mas na aula de hoje não, porque senão fica muita coisa, ok? E memória imunológica. O que é memória? De novo, vamos trabalhar com palavra, como criança aqui, né, de maternal. Memória, o que é memória? Lembrança. Memória imunológica. O meu sistema imune ele se lembra que ocorreu algum processo ali. A memória imunológica quer dizer ali que vão existir células prontas no meu organismo para determinado micro-organismo, causador de determinada infecção. Certo? Ou seja, significa dizer que quando eu for afetado de novo por aquele mesmo micro-organismo, o meu sistema imune ele já vai agir de forma mais rápida. Porque ele se lembra, já fui infectado. 29 de dezembro de 1837. Não interessa, não fui, né? Vou lembrar e vou combater aquela infecção. Tá joia? Memória imunitária é pura e unicamente isso aí. Só que essa memória imunitária eu só produzo ela através da imunidade ativa. Nunca na imunidade passiva. Certo? Imunidade passiva não gera célula de memória, porque o meu sistema ele não foi estimulado a produzir essa célula. A gente vai também aprofundar isso mais na frente. Por enquanto, guardem o conceito de memória imunitária. E aí, gente, quais são os órgãos responsáveis por produção dessas células de defesa? Certo? A gente tem os chamados órgãos imunitários primários, certo? Não é aqueles que ainda estão no Mobral, certo? São os órgãos que são responsáveis por produzir as células de defesa, muitas das células de defesa do nosso corpo. E os órgãos imunitários secundários, que são caracterizados por receber essas células de defesa e guardá-las. Quais são esses órgãos imunitários primários? A medula óssea e o timo. Tá joia? Vou tentar compartilhar aqui com vocês a tela do desenho aqui. Já. E quais são esses órgãos secundários? Os linfonodos, que a gente encontra em várias partes do nosso corpo, nosso rosto, nosso tórax, os nossos membros superiores e inferiores, as adenoides, as amígdalas, nosso apêndice, é um órgão imunitário secundário, o baço, certo? E as placas de Peyer, cada um localizado numa região. Preciso decorar isso? Obviamente que não. Certo? Não, vocês vão, com a prática vocês vão memorizando isso, vocês vão, né, se inteirando mais disso. Vocês só precisam saber que os órgãos imunitários principais, primários, o timo e a medula óssea. E os linfonodos, o baço,
as adenoides, né? O apêndice secundários. Como é que eu posso associar o primário e o secundário? Vocês já ouviram falar de uma doença chamada leucemia, já? Seja na novela Laços de Família, né, com Camila lá chorando, seja por algum amigo, uma triste realidade aí de uma pessoa próxima, amigo, parente, enfim. A leucemia, a pessoa que sofre de leucemia precisa de um transplante de medula, certo? Por quê? Porque é nessa medula que essas células de defesa são produzidas. Se eu tenho um câncer, uma leucemia, um câncer que o povo gosta de dizer, chamado câncer do sangue, né? O que é que isso quer dizer? Que sofreu uma mutação nesse tecido que fez com que desestruturasse essa produção, tá? E aí você vai ver lá no exame de sangue, vai dar alteração nessas determinadas células de defesa, células segmentadas, né? Que quando você vê um exame de sangue, eu digo, para a gente poder entender melhor a importância da imunologia, é só você pegar um exame de sangue, seja de quem for. Você vai ver lá bem discriminado. Você vai ver bastonetes segmentados, vocês vão ver neutrófilos, linfócitos, basófilos, eosinófilos, cada um com uma taxa, apresentando números como taxa de normalidade, que se tiver uma numeração mais baixa do que aquilo, opa, algo está errado. Se tiver mais alto do que aquilo, opa, algo está né, acontecendo no meu organismo e ele está tentando entender. O pessoal chama, né, Érica, o sangue virando água. Mas não é propriamente o sangue virando água, tá? Isso é uma mutação que ocorre, isso é o ditado popular. O povo diz, quem não tem esses estudos que a gente tem de debater sobre isso. Mas ocorreu um dano na medula óssea, significa dizer que ocorreu um dano na principal região produtora de células de defesa. Nossa célula de defesa é tudo, gente. Se a gente tiver com um sistema imune deprimido, o que acontece? A gente pode sofrer por várias doenças. Quem tem, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, né? Que é uma doença autoimune. O sistema imune ele reage contra ele próprio. É muito difícil a vida dessa pessoa, porque tem crises, tem muita gente que apresenta queda de cabelo, fica carequinha, tá? A pele muito sensível, suscetível a várias outras doenças, enfim. Só para vocês entenderem, que também é assunto mais lá para frente. E aí, para vocês verem aqui onde é que se situa cada órgão, eu vou compartilhar na tela. Cadê? Slide. Pronto, tá aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouco. Órgãos primários, medula óssea. Aqui, próxima região do coração. TV mídia. Vou aceitar aqui TV mídia, que eu não sei quem é. Tem outra pessoa. Pronto. A medula óssea e o timo aí, mais ou menos na altura do coração, certo? E os órgãos secundários. E aí, ó, essa frase aqui resume um pouco o que eu falei para vocês. O amadurecimento dos linfócitos. Os linfócitos se desenvolvem a partir dos precursores nos órgãos linfóides geradores, ou seja, medula óssea e o timo. E os linfócitos maduros entram nos órgãos periféricos, onde respondem aos antígenos estranhos e de onde eles saem para circular pelo sangue e pela linfa. Isso aqui é outro esquema para vocês observarem, certo? Da produção na medula óssea no timo de alguns linfócitos que vão para os órgãos secundários. E aí, quais são essas células de defesa? Quais são esses tipos de célula de defesa que existem? De novo, vamos memorizar. Leucócitos, ou glóbulos brancos, é um nome genérico, ou seja, geral, dado a esses tipos de células de defesa, tá joia? Especificamente, cada uma tem um nome diferente, com uma função diferente. E dentro desses glóbulos brancos, ou desses leucócitos, quais são os tipos de células de defesa, né, que existem ainda? Os linfócitos, os macrófagos, ou também, se a gente quiser chamá-los de monócitos, a gente pode chamá-los, porém, os monócitos são os macrófagos jovens, né?
um macrófago é a denominação dessa célula mais velha e o monócito dela mais jovem. Já foi duas. Linfócitos macrófagos, pode também ser chamado de monócitos. A gente tem os basófilos, a gente tem os eosinófilos e os neutrófilos. Tá? Essa representação de células granuladas e células agranuladas é justamente porque existe um grupo que contém grânulos e outro que não contém grânulos. Aí eu preciso saber disso? Não, isso aqui eu não vou nem complicar a cabeça de vocês. O que eu quero que vocês saibam é que existem esses 5 tipos diferentes de leucócitos ou glóbulos brancos. É difícil mesmo, Gabriel. Leva um pouquinho de tempo aí para a gente assimilar esses nomes. Cada um é responsável por uma representação de infecção. Por exemplo, os linfócitos são responsáveis por auxiliar na produção de anticorpos. Tá joia? Das células de defesa aí principais, anticorpos. Existem vários tipos de linfócitos. Para complicar ainda mais um pouquinho, tá? A gente acha que é pouco, mas existem outros tipos de linfócitos. Que linfócitos são esses? Não, essas aulas na prática não. Na prática, não tem aula prática de imunologia não, tá, gente? A imunologia, eu digo a vocês, o que vocês mais podem associar com a prática é vocês pegando o exame de sangue e ver que existem esses tipos de células e poder estudar aí o que é que está dentro da normalidade ou não, né? Porque você tem aquele parente que chega, olha aí o meu exame de sangue, né? Você ainda está lá na metade do curso técnico, você não sabe nem para onde vai o exame de sangue, mas diz assim, veja aí o que é que eu tenho, né? Se está errado, se está tudo certo. E aí, como é que você pode ajudar? Estudando isso que eu estou acabando de dizer para vocês. Cada célula dessa vai estar lá discriminada no exame de sangue, né? Os glóbulos brancos, as células brancas, como queiram. E tem lá a taxa de normalidade de cada uma delas. Linfócitos, e aí? Os tipos específicos de linfócitos, a gente tem os linfócitos T e os linfócitos B, tá bom? Os T, eles são muito úteis aí no combate aos micro-organismos quando eles entram na célula, tá? A gente tem os TCD4, os linfócitos CT, CD4, que são os auxiliares, que eles vão reconhecer e ajudar no combate pelas células B, os linfócitos B. E tem os TCD8, que são os citotóxicos, que são responsáveis por matar lá, por toxicidade, alguns micro-organismos. Além desses linfócitos, esse tipo de linfócitos T, a gente tem os linfócitos, as células natural killers são tipos de linfócitos também, certo? Aí está em inglês, NK, células NK, que elas são responsáveis por matar vírus. A gente vai ver isso mais na frente. E a gente tem os linfócitos T inibidores, também responsáveis aí por inibir quando o nosso corpo ele está respondendo contra ele mesmo, nosso sistema imune. Um dos exemplos. Outro tipo de linfócito, o linfócito B, que esse linfócito B é responsável pela criação dos anticorpos. Tá? Também, coisa que a gente vai ver depois. Os macrófagos, como eu já falei, né, que são chamados de monócitos quando jovens, eles são como o Pac-Man. E aí, lembrou do Pac-Man, lembra dos macrófagos. Por quê? O que é que o Pac-Man fazia? Tem muita gente aí que lembra, né? Anos 90, 2000, pelo menos os caras aí que jogavam, lembra disso. Lembra aquele jogo que é uma carinha comendo, uma bolinha que sai comendo, tudo que vem pela frente? Pronto, é o que o macrófago faz, tá? Ele vai digerir, certo? Vamos dizer assim, vai comer células ou fragmentos de micro-organismos ou antígenos, certo? Ou micro-organismos mesmo, que vêm invadir. Eles vão contribuir nesse combate ingerindo esses invasores, tá? E muitas vezes que eles ingerem, vão apresentar algumas substâncias estranhas para os próprios linfócitos também. Eles têm essa função, ingere, vem lá o que sobrou, apresenta para poder defender melhor. É tudo muito organizado, é um balézinho que cada um dança do seu jeitinho, mas pronto para combater. Tá joia? Os basófilos são muito característicos de reações alérgicas. Basófilo ele não é muito falado não, muito discutido não, mas
Se a gente puder representar ele, a gente pode vê-los associados a reações alérgicas. Tá? Os eosinófilos também, porém esses eosinófilos, eles também podem ser identificados em infecções parasitárias. Tem muita gente ali que está com ameba, o cara que está lá com ameba, o cara que está lá com a giardia, o número de eosinófilo no exame de sangue, né, ele pode estar elevado, tá bom? E aí a gente já vai suspeitar, ou pode ser uma infecção parasitária. Vamos ver, vamos procurar outros exames para poder investigar melhor, tá? Parasitológico de fezes, tal. E os neutrófilos são, eu digo muito, eles são os soldados de frente, tá? Do nosso sistema de defesa, porque eles estão prontos ali para tudo. São as células que, numa inflamação, eles correm e vão para lá. Tá ligado no... vocês assistem, quem assiste, vocês assistiram também esses filmes de guerra, né? Que sempre tem o exército de linha de frente, né? Tem o exército do meio, que são aquele exército bem mais preparado, e tem o exército do rei. O rei vem por último, né? E tem o exército do rei, que é aquele exército mesmo, o mais preparado de todos, porque é justamente para proteger o rei, certo? Então, os neutrófilos é como aqueles de frente, sempre estão dispostos ali a matar e a morrer. Como é que a gente pode ver neutrófilo assim, se eu quiser poder entender melhor? O pus. Pus nada mais é do que o resto dessas proteínas, né, dos neutrófilos mortos, junto com as substâncias estranhas invasoras dos micro-organismos, tá? Pus é isso aí. Essa matéria. Neutrófilo ali está cheio de neutrófilo naquele pus. Eles combateram e ali morreram, né, para se configurar ali junto com o pus. Joinha? Pronto, são as 5 principais células de defesa da gente. É difícil de entender? É difícil. Vocês a gente não é numa aula que a gente vai aprender não, tá? Mas vamos debater mais sobre elas. A gente vai precisar entendê-las para poder entender os outros tipos de imunidade que vem pela frente. Vou até tentar pegar um exame de sangue para poder trabalhar com vocês, né? Questão das taxas de normalidade, para que vocês associem melhor isso na prática, porque infelizmente a gente não tem prática de imunologia, tá? Ok. E aí, amanhã já vai ter um assunto na plataforma relacionado à imunidade inata, tá? A gente tem a divisão de imunidade inata e imunidade adquirida, que depois, mais na frente, eu vou explicar, para não confundir também a cabecinha de vocês. Resumo da aula de hoje. Érica, não dá para lhe ouvir não, tá cortado. Como é? Tá complicado. Vamos fazer um resumão de hoje. Aprendemos sobre imunidade, sistema imunológico, né? Sistema de proteção. E aí, aprendemos junto com esse sistema de proteção conceitos. Conceitos esses de quem? Antígenos, ou corpos estranhos, né? Anticorpos, que são proteínas ou células de defesa especializadas, tá bom? Contra esses antígenos. A gente aprendeu sobre imunidade, que existem vários tipos de imunidade, mas a gente foca muito assim, na área da saúde, imunidade ativa e passiva, né? Me dê aí um exemplo de imunidade ativa. Para ver se vocês estão afiados nessa assimilação. Um exemplo aí de um fenômeno que confere imunidade ativa na gente. Olha, não esqueça disso não. Está lá na sala de vacina, imunidade ativa. Vocês vão morrer com isso na cabeça. Estou lá na sala de vacina. A imunidade passiva... Aí eu digo para vocês, é um zero bem grande, viu? Não, gente, imunidade ativa, vacina. O outro exemplo, doenças. Toda e qualquer doença vai estimular a imunidade a produzir anticorpos. Então, imunidade ativa ali na área. Imunidade passiva é o quê? Imunidade passiva, bora, quero ver vocês aí nas câmeras. Só tá Dani e Érica, pelo menos que eu tô vendo aqui. Parar de compartilhar. Tem alguém aqui que tá com soro. É o soro fisiológico.
né? É não. Soros específicos, né? Extraídos do plasma sanguíneo, ok? Joia? E a gente aprendeu sobre as células do sistema imune, também chamadas de células brancas, ou glóbulos brancos, ou leucócitos, tá bom? Bota aí, glóbulos brancos / leucócitos, para vocês não confundirem com linfócito, tá? Porque todo linfócito é um leucócito, mas nem todo leucócito é um linfócito. E aí, ficou mais confuso, né? Dentro desses leucócitos, a gente tem os subtipos específicos. Linfócitos, macrófagos, basófilos, eosinófilos e neutrófilos. Tem tudo lá no slide. Tudo certinho lá no slide. Vocês aí que gostam de usar o Instagram, tem até umas páginas de imunologia muito boas, vou passar para vocês seguirem lá, que tem sempre os esqueminhas para memorizar. O que a gente precisa saber aqui, gente, esse contexto básico mesmo. Não vamos complicar nada da vida de vocês, não. Certo? Até porque a gente quer saber o que é que vai servir para a prática. E aí, depois desse quebra-cabeça, né? Vamos para a atividade da sexta-feira.